Está no ar, Em Pauta com Clóvis Trindade. Entrevistas, informação, opinião e curiosidades. Tudo em um só lugar. Muito boa tarde, gente amiga da RCB FM 104.9. Você também que nos acompanha pelo canal Clóvis TV, pelo YouTube. O nosso abraço, a nossa alegria. Estou aqui feliz da vida por estar aqui juntinho, pertinho de você. Você que está ligadinho aqui na RCB FM 104.9 e também no canal YouTube. A partir de agora, a gente dá início a mais uma edição do programa Em Pauta com Clóvis Trindade, o nosso terceiro episódio. Hoje, sábado, dia 27 de setembro. Mandando um abraço para os nossos amigos feirantes, você que está na feira, você que está no comércio aqui de Boquinha, aquele abraço para você do Supermercado Dória, Supermercado Prado, G Barbosa, enfim, em qualquer parte do comércio de Boquim. Já estive na feira hoje, como de costume, todos os sábados, abraçando os amigos, e eu fico feliz quando passo numa banca, o pessoal pega o radinho, levanta o radinho, aponta e fala: meu dia, eu vou estar ligadinho na RCB FM. Aquele abraço para você, pelo carinho afetuoso, pela sua recepção para conosco na Feira Livre de Boquim. Sábado é a feira principal de Boquim. E hoje as pessoas estão gostando, estão elogiando bastante esse nosso início, essa nossa abertura, um ping-pong aqui com o Dr. Marcelo, antes do quadro, dos quadros mais esperados e mais elogiados do programa Em Pauta, tem sido a participação de Dr. Marcelo, muito elogiado pelos amigos, pelas pessoas, pelos colegas dele de profissão. Então eu estou muito feliz porque acertei no convite. Me custou caro, mas está valendo a pena. Doutor Marcelo, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à RCB FM e ao nosso canal Clóvis TV. Fique à vontade, mande seu boa tarde aí, mande seu recado inicial para os amigos do programa Em Pauta. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Mais uma vez, muito feliz em estar aqui e poder contribuir com a população. E hoje vamos fazer um pouco diferente, Clóvis. É? Vamos fazer um pouco diferente? Vamos tentar inovar, né? Vamos, diga aí. Diante de tanta repercussão, a gente vai fazer no nosso quadro algo diferente. Vamos fazer algumas perguntas e respostas, né? Que a gente... Você já está dando spoiler, porque nem entrou aí no direito de resposta, rapaz. Geralmente sou um pouco ansioso. Você não nasceu de 7 meses? Ansioso para resolver os problemas dos clientes. Muito bem. Ansioso para que a gente possa também fazer as melhores entregas aqui no programa, né? Que é isso que realmente a gente precisa fazer aqui na nossa participação. Enfim, mais uma vez, engrandecido e agradecido por estar aqui. E aí, a receptividade, o pessoal está comentando, quando você chega, como é que tá? Como é que você está sentindo a sua... Tá sendo uma celebridade. A agenda já está cheia para os alunos, porque antes os clientes me convidavam para geralmente é a galinha, né? Quando a gente faz a concessão de algum benefício que a gente o pessoal consegue, muito fica grato, né? Aí marca um almoço, que geralmente é a galinha de capoeira para a gente comer na residência. E agora a responsabilidade aumentou, porque além do nosso trabalho no escritório, também tem a participação aqui, ou seja, está ampliando, as pessoas sabem que eu estou aqui, estão me convidando para participar também dessas confraternizações. Então eu fico feliz, a repercussão é das melhores, né? E os almoços, semana passada eu estive lá nos Olhos d'Água com Dona Nega, almocei lá na casa dela, muito bem recebido. E o tempero, como é que tava? Gostoso demais. Gostoso já tô com saudade, querendo... Olha, já tá mandando um recado, hein? Dona Nega, ele já tá mandando um recado. Quem gosta, retorna. Enfim, Clóvis, feliz demais em mais uma vez estar por aqui. E estamos aqui à disposição para responder as perguntas. Tem perguntas. Daqui a pouquinho no do Direito em Pauta, algumas pessoas mandaram para o WhatsApp da gente perguntas e o Dr. Marcelo irá responder essas perguntas fruto do programa anterior. Mas antes do Direito em Pauta, Dr. Marcelo, tivemos uma semana bastante movimentada, hein? Bastante movimentada. Teve o encontro lá da ONU, teve o discurso do presidente Lula, teve o discurso do presidente dos Estados Unidos, que surpreendeu a todos, inclusive a equipe dele, os assessores dele, ficaram surpresos com o comportamento dele, com a forma que ele se dirigiu ao presidente do Brasil, e isso gera
uma expectativa positiva. Vamos torcer que isso abra caminhos para uma boa negociação, para que haja uma redução nessa taxação que o Brasil sofreu, mas que também, doutor Marcelo, impactou na economia dos americanos, né? Os empresários, alguns senadores estão procurando dialogar com o presidente Trump para que ele reveja toda essa situação. Como é que o senhor acompanhou esse posicionamento, a palavra do presidente Lula, toda a repercussão? Só o que deu ontem na televisão, até Raquel, cheguei tarde em casa, ela, meu filho, só fala nesse assunto. Eu digo, ô filho, é um assunto de grande repercussão, não só no Brasil, mas mundial. É a questão da geopolítica. Perfeito, Clóvis. É justamente isso, né? A geopolítica, ela tem mudado, né? A China, a Índia, os países em desenvolvimento estão adotando, na verdade não é adotando, mas tendo um protagonismo na economia, e isso tem feito com que a maior potência mundial, né? Até então os Estados Unidos, se sinta atingida, né? Então a gente vê que vai além do próprio encontro, né? O encontro ele vai mexer com a geopolítica, tem sinalizações aí de mudanças com relação à guerra, né? Em um momento os Estados Unidos está ali aguardando o posicionamento definitivo da Rússia para cessar fogo, ao mesmo tempo Trump já disse que estaria ajudando a Ucrânia indiretamente. Enfim. O Trump é um pouco volúvel. Me desculpem se eu estiver sendo infeliz na palavra, mas ele muda muito de humor. Ele fala uma coisa no sábado de uma forma, no domingo ele já fala, mas isso também pode ser uma estratégia dele para surpreender, né? Perfeito, eu costumo falar que é uma estratégia. Uma estratégia, assim, né? Ainda que não seja do tema do direito, né? De assuntos aleatórios que a gente também tem que entender, porque isso impacta no nosso dia a dia, né? E justamente esse encontro era muito esperado, né? Entre o presidente do Brasil. Havia essa expectativa, né? Correto. Se iria acontecer, qual seria a reação. E o discurso é de que há uma taxação do Brasil, enfim. Existe o direito internacional envolvido também, isso é importante, e a gente faz um link com nossa participação aqui. Inclusive o Brasil já foi até a própria Organização Mundial do Comércio, fez todas as suas considerações para que não fossem feitas taxações da forma que foi colocada pelos Estados Unidos. Então, esse encontro ele vem justamente nesse sentido. A gente espera que em breve haja algo definitivo com relação ao tema economia, né? Que impacta, inclusive, diretamente aqui na nossa cidade, né? Com certeza. A laranja, ela, graças ao bom Deus, ela não foi taxada. Não foi taxada. Né? Mas já existe uma taxação anterior. Ela não recebeu uma nova taxação. Nesse momento, perfeito, né? Mas então, anteriormente já havia, logo no início. Ela existe. Clóvis, eu conversando com meu pai, né? Sim, que é um grande, entendido. Defensor da citricultura, ele já fala, o suco de laranja ele já sofre uma taxação. Exatamente. Já sofria, na verdade. E aí a proposta que foi suspensa, né? Que, graças à intermediação, enfim, do próprio governo, não diretamente, mas através das entidades de classe. Correto. O próprio setor empresarial norte-americano também pressionou, fez o lobby junto à presidência dos Estados Unidos para que não acontecesse isso, porque iria impactar também de forma negativa na economia norte-americana. Né? Perfeito. Né? Então, esse novo momento mundial, né? Há uma mudança aí na geopolítica e aí esses movimentos vêm justamente nesse sentido. Mas isso cria uma certa expectativa, vamos torcer que tudo ocorra da melhor forma, porque a gente torce pelo melhor. Correto. Porque se a gente não vai torcer contra o Brasil, né? A gente torce pelo melhor, que o presidente Trump realmente abra os canais de negociação, porque até antes desse encontro aí na ONU, estava fechado, o governo brasileiro não tinha uma interlocução. Quem estava fazendo essa interlocução era os empresários, as entidades de classe que representam o aço, o cacau, enfim, a agricultura, o agro. Sim. Essas entidades com o Senado, com as entidades norte-americanas, buscando equacionar. Perfeito. Mas tinha a questão ideológica de direita, de esquerda, mas eu acho que na hora de negociar, na hora do comércio, não deve se levar muito em consideração se é de direita, se é de esquerda, e sim aquilo que é bom para ambas as partes, né? Exato. Então, abre-se essa esperança, né? Perfeito. E aí se liga muito as ideologias a esse momento do mundo, né? Que, efetivamente, a China, ainda que seja um país comunista, ela
teoricamente, ela é capitalista, né? Ela tem um governo de ações comunista, mas com uma ação capitalista, de mercado, de ganhar economia de mercado, sim, escalando, né? Cada vez mais a gente vê a presença. Investindo muito em tecnologia. Exato. Os produtos chineses estão realmente invadiram o mundo todo, inclusive os Estados Unidos. E aí, como uma forma de tentar amenizar essa interferência ou na economia. Esse protagonismo, vamos dizer assim, correto, né? Os Estados Unidos têm buscado algumas alternativas. Resta saber se isso no final vai dar certo. Doutor, uma outra coisa que nos chamou a atenção, vamos falar um pouquinho aqui do estado do Sergipe, que hoje você fala muito em SAF. Tá aí o Cruzeiro, que é SAF, o Botafogo, o Vasco, meu Deus do céu. Não sei o que é. Uma bagunça. Ela ficou com empate, né? Foi um empate contra o grande rival, contra o Flamengo. Mas lá o grande destaque da semana no campo esportivo do estado de Sergipe é o Confiança, né? Se tornar SAF, pelo que eu tomei conhecimento. O Conselho aprovou para que a equipe, o Clube Esportivo, a Confiança, Associação Desportiva Confiança. Muito bem. O homem está ligado. Associação Desportiva Confiança, o dragão do bairro industrial. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Perfeito, Paulo. O Confiança ele já vinha numa escalada grande, né, com relação à melhoria em sua estrutura da organização, né, e a SAF nada mais é de que, na verdade, o time ele continua sendo uma associação, né, uma associação desportiva. Ela passa a ter uma participação, né? Isso, e a SAF ela vem como uma forma de estímulo econômico àquela associação. Então, a associação não deixa de existir com a chegada da Sociedade Anônima de Futebol, que é a SAF, né? Na verdade, é uma empresa que passa a gerir todo o time, enfim. E aí ela traz esse viés mais negocial, né, para o time, né? Deixa de lado o aspecto de associativismo, que é importante em dados setores da sociedade, mas se verificou ao longo dos últimos anos que o melhor cenário seria transformar os times, né? E aí a maioria dos times já estão caminhando nesse sentido. Salvo engano, o Bahia também é SAF. Sim. E o Bahia tá bem, perfeito, né? Tá funcionando bem. Infelizmente ganhou do Confiança aí na final da Copa do Nordeste, né? Mas já é SAF. Mas mostrando realmente a grande diferença, né? Isso profissionaliza, né? O lado econômico. Perfeito. Se você for olhar, qual é a folha do Bahia e a folha do Confiança, né? Tem uma disparidade, quem sabe com a SAF não vai ser igual ainda a um Bahia, mas já começa a dar, vamos dizer assim, um oxigênio. Antes de entrar aqui no ar, eu estava buscando informações. A expectativa de investimento, claro que a longo prazo, é de 500 milhões. 500 milhões. Então é realmente um investimento importante. Como você frisou. Sim. Não é esses 500 milhões, eles não iriam entrar eles serão, se eu não estiver enganado, em 10 anos. Sim. Aí esse dado eu não consegui verificar. Nem eu estou também afirmando, viu? Perfeito. Nem eu estou afirmando. Para não virar meme depois. Bem, mais alguma coisa? Um dado interessante é que o presidente da SAF é Landim, né? Que foi o presidente ex-presidente do Flamengo. Isso, exatamente. Então, e tudo isso dá uma visibilidade maior para o Confiança, por se tratar de um ex-presidente de um clube com a força que tem o Clube de Regatas Flamengo. Eu já vi aí o Sport Center e grandes grupos ligados ao futebol, dando visibilidade, uma visibilidade maior para o Confiança. Isso passou a ser pautado pela imprensa nacional. Perfeito. A gente fica feliz, né? É mais desenvolvimento para o nosso estado, né? É mais visibilidade. O futebol ele atrai outras coisas além do próprio futebol, atrai o turismo, né? Logo em breve aí o Confiança vai estar na Série B, A, e aí isso vai atrair mais investimentos para o nosso estado. Eu não conhecia esse seu lado assim, de torcedor. Flamenguista e Confiança. Aqui. Muito bem, tá certo. Gente, daqui a pouquinho a gente vai com o quadro Direito em Pauta aqui com o Dr. Marcelo, e se prepare, porque a gente recebeu algumas perguntas, isso é bom, é o feedback sobre o tema que o Dr. Marcelo tratou no último programa. Vamos rodar a vinhetinha aí para que a gente possa voltar já direto com o Dr. Marcelo dentro do quadro Direito em Pauta aqui pela sua RCB FM 104.9 na sonoplastia Cleinaldo Costa, o mais categorizado sonoplasta do Norte e Nordeste do Brasil, e as imagens dele, né?
do Caio Sobral, ele que é o responsável pelas imagens, pelo trabalho de edição. Então, se você está querendo saber quem é que é o responsável, é Caio Sobral. Em breve a gente vai colocar aí a vinhetinha dele, o telefone dele, para que você possa também contratar. Só não tire da gente, né? Mas fazendo um trabalho avulso aí, tudo bem, só não pode tirar aqui do Em Pauta. Vamos com a vinhetinha para a gente dar início ao quadro Direito em Pauta. Direito em Pauta, com o advogado Marcelo Passos. E estamos de volta com o quadro Direito em Pauta com o Dr. Marcelo Passos. Olha, doutor Marcelo, a repercussão da semana passada, o tema que o senhor tratou aqui, LOAS, teve uma grande repercussão. Recebemos algumas perguntas e eu gostaria até de saber, o senhor já quer falar do tema de hoje ou responder, saber quais foram as perguntas que foram nos enviadas? O tema de hoje, Clóvis, a gente vai deixar para o final. Final não, do meio para o final. Muito bem. O que será? O que será que ele vai falar hoje, hein? É algo que interessa realmente a quem recebe benefícios previdenciários, não só essas pessoas, mas também pessoas que têm contas bancárias que muitas das vezes são surpreendidas por descontos indevidos. Então, fique ligado aí que do meio para o final do nosso quadro a gente vai trazer informações importantíssimas, principalmente diante de tanta fraude que a gente tem visto aí no nosso dia a dia, que a gente inclusive falou no programa passado, né, Clóvis? Que a imprensa nacional trouxe à tona a questão da fraude do INSS, né? Isso, e é um interesse, realmente é um assunto de interesse da população local e nacional, que realmente tem sido vítima de diversas fraudes. Então é um assunto importante. Fique ligado. Fique ligado, hein? Ele vai falar coisas que você ainda não ouviu. Você vai ficar sabendo aqui como você se proteger se você for vítima. Se proteger já não é mais nem se proteger, né? Porque já foi vítima, mas a reação que você poderá tomar, o que você deve, como você deve agir com a cobrança indevida bancária. Às vezes você vai num banco tomar um empréstimo, vai ter que fazer algo chamado casadinha, me parece que é casada. Venda casada, Clóvis. A venda casada. A venda casada, isso. Olha, tá, vou lhe emprestar isso aqui, sim, mas você vai ter que comprar um plano, você vai de capitalização. Um título de capitalização, um seguro. Isso pode ou não pode? Daqui a pouco o doutor Marcelo vai dizer se pode ou não pode fazer a chamada venda casada. É venda casada? Venda casada. Venda casada. Daqui a pouquinho. Pelo Código de Defesa do Consumidor. É vedado? É vedado. É vedado. Daqui a pouco detalhes aqui dentro do Direito em Pauta, mas vamos com as perguntas que as pessoas nos enviaram aqui sobre o tema passado. O tema passado foi sobre o LOAS. Doutor Marcelo, mandaram aqui uma pergunta. Quem recebe o LOAS ganha 13º? Está aí uma dúvida também que eu gostaria de saber, porque eu escuto falar que quem é do LOAS, do BPC, não recebe 13º. E aí? Isso, Clóvis, correto. Quem recebe o LOAS não faz jus ao 13º. Como é um benefício da Seguridade Social, como a gente tratou na última semana, ele não se enquadra na mesma regra dos benefícios previdenciários, aqueles que o INSS de fato tem na sua essência. Então o LOAS, ele por ser um seguro social, digamos assim, não dá direito ao 13º salário. Então, de fato, até pouco tempo, inclusive, não era possível se fazer empréstimos para esse tipo de benefício, empréstimos consignados. E aí, recentemente, há mais ou menos 2 anos atrás, foi aberta essa possibilidade, justamente por ser um benefício da Seguridade. Então, ele não é um benefício previdenciário, mas mudou-se a regra e é possível sim fazer empréstimos consignados. Isso é importante também falar. Porque, então, antes, a legislação não permitia. O aposentado podia fazer o crédito consignado, que é muito questionado aí também, que tem idosos que são lesados nessa questão de crédito consignado, outros que familiares, às vezes com má fé, usa o avô, o pai, a mãe para tomar esse empréstimo e fica com o dinheiro e ele aqui vai ter o desconto no seu vencimento. Correto. Tem toda essa... Né? Tem tudo... As peculiaridades. Tem todas essas peculiaridades. E uma outra pergunta aqui que eu achei interessante. Pergunte a doutor Marcelo se pode acumular LOAS com aposentadoria. Interessante. A pessoa quer receber o BPC. Quem recebe BPC pode ter aposentadoria? Clóvis, veja,
Geralmente não, né? Porque se a pessoa está recebendo LOAS, ela, no caso, porque não se enquadraria, né? Isso, como trabalhador rural, Sim. por exemplo. Ou ele, para ele fazer jus ao LOAS, ele precisa não ter a renda familiar, aquela renda familiar, né? Enfim, se ele recebe LOAS, ele não tem os requisitos para a aposentadoria, seja ela urbana ou a rural. Se eu recebo o benefício é porque eu não posso trabalhar, se sou deficiente. Se eu recebo o benefício e eu sou idoso, é porque eu não consegui me aposentar e aí por isso eu faço jus ao LOAS. Isso se eu me enquadrar na situação de vulnerabilidade social. Justamente isso. Então, é impossível de acumular esses benefícios e geralmente ele vem na sequência, quando é o LOAS para o idoso, né? Da aposentadoria negada e você consegue o LOAS idoso. Se você recebe o BPC pela deficiência física, você não vai acumular o requisito de trabalhar, quem é da roça, por 15 anos na roça ou ter carteira assinada. Então, por isso que esses benefícios não são cumulativos. Entendi. Tenho mais pergunta aqui, doutor Marcelo. Pergunta, doutor Marcelo, precisa pagar INSS para ter direito ao LOAS? Não, jamais, né? O LOAS, como a gente já falou, ele é um benefício da Seguridade Social. Então, eu não preciso contribuir com o INSS para receber o LOAS. Eu preciso me encaixar naqueles requisitos que eu volto a falar quais são, que para quem é deficiente físico, precisa demonstrar essa deficiência física. Que você ressaltou, desculpe interromper na semana passada, que o LOAS não está ligado ao BPC, a questão da idade, não, mas sim se tiver algum tipo de vulnerabilidade, questões relacionadas à saúde, que não permitam uma pessoa de exercer uma profissão, de trabalhar, né? É um dos tipos, né, Cláudio? Lembrando que existe também o LOAS para o idoso. Aquele idoso que vive em situação de vulnerabilidade também faz jus ao LOAS. Isso quando atingir a idade de 65 anos e viver em vulnerabilidade social. Então, nesse caso aí, o LOAS, ele não precisa da contribuição previdenciária. Entendido. Outra pergunta, se eu trabalhei um tempo na cidade e outro na roça, eu posso juntar tudo? O senhor entendeu a pergunta? Essa pergunta, Clóvis, eu creio que o nosso telespectador estava ligado no primeiro programa, né? A gente tocou nesse assunto, ou não estava, né? Então a gente já pede aí para que fique ligadinho, né? Acompanhe para não perder nada. Não ouvi falar você o sininho, se inscrever no canal, esqueceu hoje? Esqueci hoje, olha. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Muito obrigado. Então esse nosso aluno perdeu lá. Curtir, comentar, clica no sininho, porque você recebe com antecedência. Antes de começar o programa, você já recebe ali a notificação para você não esquecer e para não perder informações importantes como essas que o doutor Marcelo vem passando para todos nós. Perfeito. Então, como foi falado no nosso primeiro programa, é possível sim você acumular o tempo da carteira assinada com o tempo do trabalho na roça. É só você somar esse período e aí isso se chama aposentadoria híbrida. Então, é possível sim a somação desse tempo. Claro que precisa se comprovar quando se soma a atividade rural, com aqueles documentos que a gente já trouxe, e aí eu convido para quem está assistindo no YouTube a ver o nosso primeiro programa que a gente trata com detalhes sobre isso. Enfim, é isso aí. Muito bem, gostei. O homem tá blogueiro, viu? Tá blogueiro. Se liga no programa anterior para você fazer aí, linkar as informações e ter as informações complementares para que você possa... Ou procurar um advogado da confiança, né? Sim, com certeza, vou procurar um. Mas hoje a gente vai tratar de qual tema, doutor Marcelo, dentro do quadro Direito em Pauta? Veja, Clóvis, é recorrente no nosso escritório pessoas que são lesadas em suas contas bancárias ou em seus benefícios previdenciários, e aí existem descontos em ambos as situações, né? Que precisam ser... As pessoas precisam estar atentas para que não sejam vítimas de fraudes bancárias, que muitas das vezes subtrai o valor do benefício auferido ou valores em sua conta bancária. Então, você trouxe a situação da venda casada, que é uma informação importantíssima, mas existem outros tipos de descontos que não necessariamente é a própria venda casada, né? Porque a venda casada, Clóvis, ela ocorre quando a pessoa
compra um produto, exemplo, um financiamento de um imóvel. De um carro, de uma casa. Perfeito. Né? E aí eu opto por fazer um financiamento bancário e o banco me imbui, ou seja, me obriga a contratar uma previdência, a contratar um título de capitalização, a contratar um seguro que não é obrigatório. Nos casos de imóveis, existem seguros que são obrigatórios pelo tipo de financiamento, né? Mas outros seguros que são colocados não são obrigatórios. Então, aí é onde vem a venda casada. Então, é importante aí, a gente pode, em um próximo programa, trazer esse tema da venda casada com mais detalhes, mas o que eu trago aqui é justamente para o público que nos ouve, que está aí nos povoados, na cidade, para que fique atento, principalmente aqueles que recebem benefícios previdenciários. Quando for sacar seu benefício, se verificar que houve uma diminuição no valor, que hoje é de um salário mínimo para aquelas pessoas que recebem o salário mínimo, se estiver com valor menor, fique atento, pois descontos indevidos estão ocorrendo. Né? Então, esse é um ponto importante, Clóvis. Ok, já é uma pergunta que eu ia te fazer, eu acho que já respondeu, né? Como posso descobrir se tenho desconto indevido? De certa forma, você já respondeu. Verificar o extrato. Geralmente eu falo aos meus clientes, quando vão ao escritório, que ao sacar seu benefício, peça o extrato do mês. E lá a gente faz uma avaliação justamente dos descontos que estão acontecendo no benefício. E se ele perceber que houve esse desconto indevido, como é que ele deve fazer? Procurar um advogado, porque o advogado é o instrumento para se levar esse problema à justiça. Né? Não é possível e não digamos assim, legalmente, não é lícito as instituições bancárias fazer esse tipo de cobrança. Claro, aquelas que foram incluídas indevidamente, sem a autorização dos clientes. Então, é preciso ficar atento. Descontos do mesmo tipo de desconto. Benefícios para idosos que já recebem a aposentadoria, já são aposentados, a gente tem, muitas das vezes, previdência privada sendo descontada do idoso já aposentado. Ele já é aposentado e está descontando uma previdência privada. Correto, sem mesmo ele saber. Porque ele foi lá no banco, fez um empréstimo bancário e o banco colocou esse tipo de tarifa ou de serviço para hiperdimensionar o faturamento dos bancos, que já não é pouco. E o servidor do banco, ele tem aquelas metas para bater, né? Correto. Né? Então, muitas das vezes, ainda que haja aí, importante, Clóvis, ainda que haja autorização expressa, muitas vezes as pessoas não sabem o que está assinando. Então, muitas das vezes também, doutor, é um vício de consentimento. A necessidade. Sim. Então, tem um sonho de comprar um carro, tem um sonho de comprar uma casa, aí chega lá o funcionário do banco diz, olha, tá, mas tem isso aqui e tal. Enfim, não, né? Porque quer aquele montante maior para adquirir aquele bem que ele almeja. Né? Perfeito. É a questão psicológica também, eu acho. Acaba a pessoa sendo convencida. E aí os contratos, muitas das vezes... Sendo convencida. E os contratos são de adesão. Você não consegue contestar um contrato. Você já foi ao banco e contestou uma cláusula e o banco foi lá e mudou? Não foi. Né? Isso nunca aconteceu. Porque se você contestar, o máximo que você vai conseguir é sair do banco, sair o empréstimo. Então, enfim, ficar atento a esse tipo de desconto. Principalmente para aquele aposentado que já foi vítima da fraude do INSS, que é aí onde os descontos ocorrem diretamente lá na fonte, né? No INSS, que é onde a pessoa faz... a fraude ocorreu diretamente no benefício. Ela não ocorreu na conta bancária que a pessoa recebe seu benefício. Então, no extrato de pagamento, essas associações iam lá e faziam consignações sem autorização do beneficiário. E aí, além desse tipo de desconto, a gente já pegou no escritório situações em que há desconto das associações, sindicatos no INSS e vários descontos na conta bancária do cliente. Então, é um benefício que era para ser de R$ 1.518, tem cliente recebendo, beneficiário, R$ 600, R$ 500. Já chegou ao escritório pessoas recebendo R$ 200, R$ 300. Para o sustento de uma família de 6, 7 pessoas. Mas o governo, a regulamentação do INSS, não tem um limite, tipo, você só pode até X consignado, servidor público, não pode ultrapassar 30% do valor dos seus vencimentos. O consignado, né? Sim. O consignado existe uma limitação lá de 35%. Mas, quando o dinheiro cai na conta bancária, o banco passa a ter uma relação de consumo. Então ele vende quais produtos e quantos produtos ele quiser. Porque aí não foi consignado, exato, são outros produtos. Inclusive fazem empréstimos que não são consignados, mas estão vinculados ao benefício do aposentado,
que são descontados também lá do aposento. Então, o aposentado ele fica super endividado, né? E aí, realmente, o valor cai muito. Então, é preciso que se fique atento, o aposentado, o pensionista, a esse tipo de situação. Quando o aposentado e o pensionista, o doutor Marcelo já orientou que ele deve pedir o extrato para que ele possa verificar, olha, eu venho recebendo sempre esse valor e agora está a menos, vamos dizer assim. Quando ele percebe isso, ele pode solicitar, ele pode entrar com algum tipo de ação para rever esse desconto que está sendo feito de forma indevida nos vencimentos dele? Correto, exato. É possível e deve-se fazer isso, Clóvis, porque a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, diz que quando há descontos indevidos, esses descontos eles devem ser devolvidos em duplicidade, ou seja, em dobro. Então, aquilo, se eu tive descontado o meu benefício R$50, no reconhecimento judicial, esses R$50 viram 100, com correção, com juros. Além disso, se foi atingida a moral, digamos assim, da pessoa, a pessoa se sentiu diminuída, se isso atingiu o dia a dia, é possível também se conseguir o dano moral. Então, é o chamado dano material para os descontos, que são devolvidos em dobro, e o dano moral para aquilo que o banco fez. Existem duas vertentes do dano moral. Existe o dano moral como mero realmente restabelecimento daquilo que a pessoa sofreu, existe um dano moral pedagógico. Então, efetivamente, existe esse caráter de fazer com que as instituições não façam os descontos. Doutor, o banco pode alegar que houve autorização, que o aposentado, o pensionista, ele autorizou. E veja bem, quando a gente está falando aí de fraude, infelizmente, às vezes o aposentado também ele é fraudado dentro da sua própria casa, não é? Quando ele não sabe lidar em um cashback, e ali ele dá a sua senha para um amigo, para um conhecido, para um familiar, e vai lá e faz um crédito consignado, faz um empréstimo consignado. Como é que fica aí? Eu sei que é complexo para responder isso aí. E a outra questão, que assinou um contrato, o banco pode alegar, não, mas ele assinou o contrato. No primeiro caso, Clóvis, aí deixa de estar na esfera do direito civil, né, que é a relação comercial entre banco e cliente, e passa a estar numa esfera criminal, né, porque você não, ainda que seja familiar, você não pode pegar e fazer algo com um benefício que não é seu. Usar da boa fé, né? Exatamente. Da pessoa. Né? Ainda que está agindo de má fé. Ainda que seja por necessidade, né? Você vai acabar fraudando a instituição bancária, porque você não está levando o consentimento da pessoa que deve ser levada. A gente escuta muito isso. Olha, o filho foi lá e o aposentado não sabia, ou então ele tinha um vizinho, um amigo e tinha a senha. Sim. Acredito que o senhor já deva ter recebido casos semelhantes. E a gente fica triste por quê, Clóvis? No final das contas, para se resolver uma situação como essa, você precisa levar a autoridade policial. Então, você levar um familiar à autoridade policial, acaba que as famílias acabam sofrendo dentro do seu seio familiar. Mas, infelizmente, isso acontece e é recorrente. Muitas pessoas nos procuram, e o que a gente recomenda é que aqueles aposentados fiquem atentos, né, não deixar os cartões, as senhas facilmente visíveis, para que se evite esse tipo de situação. A segunda pergunta que você fez, que é com relação o banco alegar que a pessoa assinou. Existe um chamado vício de consentimento. Então, ainda que eu assine, eu possa, em algum momento, estar assinando algo que foi dito de forma diferente. Ou, no caso do analfabeto, por exemplo, né, ele não tem consciência, ou na verdade tem a consciência, mas muitas das vezes acaba assinando um documento, ou não assina um documento, mas coloca seu polegar, e aí tem algumas testemunhas que podem ser chamadas, que são levadas a... Ele foi induzido. Exatamente. Então, a gente pode, sim, alegar esse tipo de vício de consentimento nas ações e cancelar ou declarar a ilegalidade desses contratos que foram feitos sem a real demonstração da vontade do aposentado ou daquele que pretende fazer um empréstimo bancário. O que é que o senhor orienta aos amigos, aos aposentados que estão nos ouvindo? O que é que eles devem fazer para evitar esses descontos indevidos? Qual o tipo de... Ele tem um cuidado, uma cautela maior. Clóvis, qual a orientação? Costumo falar, quando o cliente chega no escritório, que é uma pessoa idosa,
o senhor tem neto, o senhor tem um filho mais novo que entende de celular, que mexe no celular, porque é importante, Clóvis, esse acompanhamento. E aí muitas das vezes eu falo... Para entender, né? Baixa o aplicativo do banco e aí você vai acompanhando diariamente as movimentações bancárias, quando o benefício cai, se tem algum desconto. E aí eu indico que seja feito isso. Tem alguém sempre perto, você idoso, você idosa, que tenha um pouco mais de conhecimento de tecnologia, né? Eu sei que os idosos têm um conhecimento de vida que poucos têm, né? Nós aqui somos um pouco mais novos, né? A experiência de vida deles, mas muitas das vezes chegou num momento que não está muito preocupado, ou vem de um tempo em que a confiança era no fio do bigode, né? Enfim. E o mundo hoje, com a tecnologia, a velocidade de informações, faz com que as fraudes fiquem muito mais evidentes. E então, essas pessoas sejam mais vulneráveis, né? Correto, né? E clientes que recebem enxurrada de ligações para fazer empréstimos bancários. E eu falo, oferecimento de cartão de crédito. Perfeito. Então, assim, esteja sempre com alguém que tenha facilidade na comunicação, alguém que consiga contestar. Porque 99% das ligações, ou 99% das situações podem ser evitadas quando se tem conhecimento. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas maldosas que estão aí para prejudicar. Então, é bom sempre estar acompanhado de pessoas mais novas, eu digo assim, que tenham conhecimento para contestar determinadas situações. É importante isso, Clóvis. Doutor, quando o cidadão, o aposentado, ele percebe, ele vê que o seu vencimento não é aquele que ele costumeiramente vinha recebendo, e ele percebe que pode estar sendo lesado, ele deve procurar um advogado para tentar solucionar, para tentar rever esse prejuízo que ele está tendo? Ele pode fazer duas coisas, Clóvis. Primeiro é procurar a própria instituição, né? Qual? O bancário? O banco, sim. Né? Quem está lesando. Mas a gente sabe que o banco não vai querer resolver ou ele vai dizer que está certo. Então, se ele já colocou o desconto, eu contestei esse desconto, ele não vai querer assumir. Ele vai dizer, o senhor assinou e tal. Ele vai procurar uma justificativa. Então, eu recomendo sempre buscar logo um advogado, porque efetivamente... para garantir o direito dele, né? Cessar, se estiver ocorrendo o desconto. Já requerer para que seja cessado. Exato. O advogado ele pode pedir liminarmente a cessação desses descontos, inclusive fraudes em empréstimos. Se houve algum desconto relacionado ao empréstimo e esse valor não caiu na conta do aposentado, existe a possibilidade de cessar esses descontos antes mesmo do juiz dar a sentença, é a chamada liminar. Então, você procurar um advogado, ele vai buscar liminarmente a cessação desses descontos e vai buscar a devolução em dobro, como eu já falei. Além disso, pleitear danos morais por todos esses constrangimentos enfrentados pelo beneficiário, pelo cliente, e pelo aposentado, pensionista. É isso. Fique atento, porque muitas das vezes falta de conhecimento leva a gente a perder muita coisa. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Direito em Pauta, aqui dentro do Em Pauta com Clóvis Trindade. O senhor fica aí à vontade para fazer suas considerações finais. Eu acho que hoje eu falei muito, né, Clóvis? Falou, você acha? Na verdade, é me colocar à disposição, agradecer mais uma vez o convite e mandar um abraço aí a todos que estão nos ouvindo. E quem quiser convidar para comer uma galinhazinha e tal, não tem nenhuma objeção. Diz que a próxima é uma buchada, Clóvis. Ah, rapaz, lembre do companheiro. Eu sou fã de buchada, lembre do companheiro. Já vou colocar na lista. Doutor Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, Clóvis. Até a próxima semana. Tivemos aí a participação do Dr. Marcelo dentro do quadro Direito em Pauta, trazendo essas dicas importantíssimas para todos nós. E no próximo sábado ele vai estar de volta trazendo um outro tema de grande relevância e você não pode perder aqui dentro do programa Em Pauta, o Direito em Pauta. A gente volta já já com o quadro Caminhos de Sucesso aqui dentro do seu programa Em Pauta, aqui na sua RCB-FM 104.9 e também pelo canal Clóvis TV do YouTube. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para você receber as notificações. Eu volto já com o quadro Caminhos de Sucesso. Estamos de volta com Em Pauta com Clóvis Trindade. Informação, opinião e os temas que movimentam o sábado. Estamos de volta
aqui dentro do seu programa Em Pauta com Clóvis Trindade, aqui dentro da sua RCB FM 104.9 e também pelo canal Clóvis TV pelo YouTube. E agora a gente vai com o quadro Caminhos de Sucesso. Eu estive essa semana no escritório do Grupo JB para conversar com o CEO do Grupo JB, o Júnior, ele que é conhecido como Júnior da JB. É uma entrevista inspiradora, onde ele mostra todas as nuances do mercado farmacêutico e como se deve proceder quem pretende colocar um empreendimento familiar. Como é que deve ser para funcionar? E o Grupo JB é um exemplo de que um grupo familiar pode empreender com resultados sendo profissionalizado, seguindo todos os parâmetros, tendo um organograma, um fluxograma, cada um sabendo qual o seu papel dentro da empresa. É uma entrevista, não, é uma aula que o Júnior dá para todos nós. Vamos assistir a entrevista que eu fiz com o Júnior lá no escritório do Grupo JB. Muito boa tarde, gente amiga da RCB FM 104.9, você que nos acompanha também pela TV Clóvis TV, pelo YouTube. Hoje nós estamos com mais um quadro, Caminhos de Sucesso, terceiro episódio, e hoje nós estamos aqui no Centro Administrativo do Grupo JB para ouvirmos mais uma história inspiradora. A história do nosso querido Júnior da JB, como é conhecido carinhosamente aqui na cidade de Buquim. Júnior, boa tarde, seja bem-vindo ao Caminhos de Sucesso, né? Você que está me recepcionando, mas você está participando do terceiro episódio do nosso quadro Caminhos de Sucesso, que é um quadro que conta histórias inspiradoras de pessoas que são sucesso, que compartilham conosco a sua trajetória de vida para atingirem um patamar que o Grupo JB conquistou. Seja bem-vindo, dê o seu boa tarde, cumprimento os amigos da RCB FM e os amigos que estão nos assistindo também pela Clóvis TV. Muito boa tarde, mestre, boa tarde a vocês que nos acompanham aqui através da RCB FM e do YouTube também. Para mim é uma grande alegria e grande honra estar aqui recebendo você aqui no nosso centro administrativo, no nosso escritório central e bater um papo com você, que é um ícone da comunicação buquinense. Então, para mim é motivo de muito orgulho estar aqui, batendo um papo com você e falando um pouco da nossa história enquanto JB, enquanto buquinenses de origem, que nós temos muito orgulho da nossa raiz JB, ser filha dessa terra. Eu tenho muito orgulho de ser buquinense e a nossa JB realmente essa empresa que impacta o Estado, nascer na nossa querida Buquim. Eu gostaria que você contasse para a gente, para os amigos da RCB FM, pessoal do YouTube. Você sabe que hoje com a internet a gente não tem fronteira. A própria rádio, RCB FM, que é uma rádio comunitária, mas a gente está simultaneamente interligado com a Radiosnet. Ou seja, em qualquer parte do mundo, as pessoas podem ouvir a RCB FM através da plataforma Radiosnet. E agora a gente lançou esse novo projeto, que é a Clóvis TV, e a gente está no YouTube, também uma plataforma que não tem fronteiras. Então eu gostaria que inicialmente você contasse para a gente um pouco da história, como é que surgiu a Farmácia JB, porque tudo tem um começo, né? Então começou Farmácia JB, hoje tem várias filiais, principalmente aqui na nossa região, que você contasse para a gente o histórico, como foi que tudo começou. Bacana, né? Falar da história da JB, não tem como nós não falarmos do grande ícone, o nosso grande fundador, Joaldo Barbosa, né? Ele foi quem realmente foi a pessoa que deu o pontapé inicial desse projeto do que hoje é as farmácias JB, o Grupo JB, né? Um homem que viu uma grande oportunidade, né, na farmácia de seu Rubens, né, lá na década de 70, né? E foi uma formatação assim, de uma visão de futuro muito grande. Né? Você conheceu, Conheci. Se você me permite, quem tem que falar aqui é você, não sou eu, né? Então mas eu me recordo que tinha uma farmácia, que era a farmácia de Zé Reis, como era conhecida, Farmácia Brasil, e a farmácia de seu Rubens, ela já vinha com uma formatação diferente, uma estrutura mais moderna, um layout mais
moderno, é só para fazer aí essa observação, mas o proprietário então era o seu Rubens. Era seu Rubens, entendeu? E na década de 70 foi quando o tio Nego, né, juntou com os outros irmãos mais velhos, né, e fez a proposta de adquirirem essa farmácia que era então de seu Rubens. E é muito interessante, meu padrinho Bosco é que conta muito essa história, e tio Juarez, né, que quem estava naquela formatação, e eles visualizaram, mas Nego, como é que a gente vai fazer isso? E ele disse, vamos com a coragem, né, vamos arrumar um dinheirinho emprestado aí, vamos entrar nessa empreitada. Então, o início da farmácia JB, realmente o nosso fundador foi Joaldo Barbosa, né? E a partir dessa farmácia aqui em Buquim, abriu-se a filial em Pedrinhas, que quem tocava era o meu tio, né, o saudoso Anselmo, né, a farmácia de lá, e tio Juarez foi para Poço Verde. Nós já tivemos uma unidade lá em Poço Verde. Exatamente, entendeu? Então, Buquim, Poço Verde. Pedrinhas primeiro, certo. E depois Poço Verde, né? Exatamente. Então tinha essas unidades. Porém, no início de tudo, foi logo na época que tio Nego enveredou pelo caminho da política. E esse verdadeiramente era o dom dele. Né? Eu costumo dizer que a gente até em off estava falando aqui, né, dos dons que cada um tem, e esse era o verdadeiro dom de Joaldo Barbosa. Mas sempre com a marca, né? Nego da farmácia. Nego da farmácia, exatamente. Já nasceu aí. Né? Então a farmácia sempre trouxe a nomenclatura realmente para o Nego da farmácia, né? Que ele sempre foi quem teve essa visão inicial de iniciar o negócio. Né? E foi logo mais na frente, quando meu pai veio para um negócio, um dos filhos mais novos, né? Tio Nego, né, e tio Anselmo eram os mais velhos, tio Bosco, tio Juarez, então foram eles quem iniciaram o negócio, e meu pai veio para ajudar no setor administrativo do negócio, mais na frente. Só que a gente que é de família política, a gente sabe como é o ciclo da política. Então foi o que começou a acontecer. A empresa começou, graças a Deus, a crescer, a organizar, a ficar um pouco mais sólida dentro do mercado, porém começou a acontecer um ciclo. Era 4 anos trabalhando, estruturando a empresa, chegava na política, a empresa estava apertada. Né? Então acontecia isso de uma maneira realmente muito cíclica. E foi quando meu pai, que já era sócio do negócio, né, tinha um pedacinho lá do negócio, reuniu os outros irmãos e disse, desse jeito não vai. A gente tem que separar as coisas. Política é missão e gestão é outra coisa. E foi quando meu pai, né, chamou o tio Nego e deu 2 opções a ele. Disse, Nego, você tem 2 opções. Ou você compra a parte de todo mundo e faz o que quiser da vida, ou você vende a parte da farmácia a gente e você vai viver a sua missão de política. E essa era a missão dele. Tanto ele quanto o tio Pedro, nós sabíamos que realmente foram homens que viveram realmente em prol da comunidade e essa foi a grande missão deles. Então o tio Nego tomou a decisão de sair do negócio. Então cada um dos irmãos ficou com uma loja. Meu pai com uma, que ficou sócio com o tio Bosco, tio Juarez com uma loja aqui em Buquim, né, que tinha outra loja que temos ainda hoje, e tio Anselmo com a loja em Pedrinhas. E foi aí onde a gente, né, foi dando alguns passos. Só que durante muitos anos, cada um tinha a sua própria loja. Mas é muito interessante a gente entender os anjos de Deus. A farmácia de Mingo, lá na Praça Dária Barreto. A farmácia de Juarez, na Avenida no Eugênio, né? Tinha essa divisão, né? Farmácia de Juarez, não era farmácia JB. Exatamente, né? Dentro da formatação, né, como as pessoas conheciam, sabiam realmente quem era o dono, e tanto é que nessa época era tudo JB, mas cada um tinha sua gestão, cada um tinha seu modelo de negócio. A farmácia de Pedrinhas era tocada por tio Anselmo, né? E é interessante como a gente vai acompanhando, meu pai me conta muito essa história, a importância de termos bons companheiros na nossa jornada. E Gilberto da Comase, né, amigo nosso, uma vez teve uma conversa com meu pai que ele disse que virou a chave dele. Essa conversa de seu pai, o Mingo, como é conhecido, né? Isso. Mingo da JB, com o Gilberto. Com o Gilberto da Comase, que são compadres eles. E um dia eles conversando, né? Era pertinho ali, né? A Comase, pertinho da farmácia matriz da gente. E Gilberto disse, Mingo, tire o umbigo do balcão. Foque em gestão e delegue as funções, senão você não vai crescer. E foi quando meus pais, meu pai e minha mãe, né? Meu pai muito mais focado no administrativo e minha mãe muito mais focada na área de vendas. Minha mãe sempre foi uma grande vendedora, uma grande balconista, né? Sabia muito de medicamento, indicava muito. E foi quando eles tomaram a decisão de começar a se profissionalizar. Então tudo começou através dos cursos do Sebrae, através dos cursos que vinham através do CDL e tudo mais. Então eles começaram a se profissionalizar. E no ano de 1999 foi quando nós tomamos a primeira decisão. Eu digo nós, porque mesmo criança, eu sempre estive no meio de tudo. É muito interessante contar, Clóvis, que a nossa infância
Minha mãe, muito inteligente, muito estratégica, e como a gente sabe, a mulher edifica o lar. Geralmente, quando a gente acordava, meu pai já tinha ido para a farmácia. E quando a gente ia dormir, ele ainda não tinha voltado, porque ele passava o dia todo na farmácia. Porém, minha mãe tinha uma estratégia da gente ter um momento com meu pai. Todos os dias, quando ela fazia ali por volta das 18, 18h30, ela fazia a marmita do café, do jantar da noite dele, e saía eu, Arthur e Mariana para levar o jantar para ele na farmácia. Só que ela dizia uma coisa, ela dizia, não cheguem lá e só deixem o jantar. Esperem seu pai jantar e quando terminar, tragam de volta a marmitinha. E se você me perguntar quais são os momentos que eu lembro de jantar em família com meu pai, todos eles eram nesses momentos dentro da farmácia. Então a gente não tinha muita presença, mas hoje eu acredito que isso foi necessário, né? Mas nunca nos faltou aquela presença de pai, né? E a gente vivia isso dentro da farmácia, dentro do negócio. Tanto é que todos nós fomos inseridos dentro do negócio desde muito cedo, mas sempre foi nos dado. Então assim, a farmácia JB vem de Joaldo Barbosa, depois meu pai entra com essa pegada mais voltado para a gestão, e foi no ano de 99 que a gente começou, né, a abrir Além Fronteira Buquim, né, porque a nossa base estava toda voltada aqui em Buquim, com as 2 lojas, mas nessa pegada. A farmácia de Mingo, a gente vai chegar lá. A farmácia de Juarez. Ô Júnior, a JB ela já iniciou sempre de forma inovadora, porque foi a farmácia que era de seu Rubens, né, que foi adquirido pela família, por Joaldo Barbosa, em conjunto com os irmãos, mas já era a farmácia que tinha um layout diferente, um formato diferente, já era algo inovador na cidade, uma prestação de serviço já diferenciada naquela época. E como é hoje, veja só, seu pai que tem toda essa experiência, que tem toda essa bagagem, que chegou a botar a mão na mesa, assim, vamos dizer, olha, João, é política, gestão é gestão. Ele já tinha essa consciência que tinha que separar. E hoje, você está aí como CEO da empresa, você é um jovem. Como é esse relacionamento seu com o seu pai? Seu pai é aberto às inovações, às novas tecnologias? Como é esse seu relacionamento, já que você que está à frente e seu pai na retaguarda, a experiência, o suporte, o porto seguro? Mas como é que se dá essa relação? Ele é uma pessoa aberta às inovações, às suas propostas? Sim, é muito interessante a gente entender que nos últimos anos a gente vem fazendo de uma forma bem estruturada esse projeto de sucessão, né? Já tem alguns anos que tanto o seu Domingos quanto a dona Neide, né, foram se afastando um pouco da operação do negócio. E a gente foi estruturando essa sucessão. Até porque eu acho muito bacana disso, que ele sempre nos formou para ser sucessores, não herdeiros. Né? É uma coisa bem diferente, né? São duas coisas, e dentro de casa a gente sempre foi ensinado que uma coisa era ser herdeiro e outra coisa era ser sucessor. A gente começa, tanto eu quanto meus irmãos, a gente começa muito jovem, né, dentro do negócio. Tanto é que lá no passado, quando a gente tinha um supermercado também, nós tínhamos uma obrigação dia de sábado. Para ganhar a mesada de R$2, tinha que dia de sábado ir catar cestinha no supermercado, né? Então a gente estava sempre lá muito nessa formatação. Então o processo sucessório aconteceu de uma maneira muito natural dentro do nosso negócio. E seu Domingos, né, meu pai, ele sempre foi muito aberto às inovações. Eu costumo dizer que ele é uma pessoa muito pé no chão, muito racional, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito aberta às novidades. Tanto é que certo dia eu estava conversando com ele e a gente discutindo, na época que ele colocou computador na farmácia, só 2 empresas em Buquim tinham computador, a Fonseca Medina e a farmácia JB. Então ele sempre foi uma pessoa muito inovadora. Essa visão de inovação, de acompanhar o... E hoje, como é que está? Hoje a gente já finalizou o processo de transição da sucessão. Hoje eu estou como CEO, diretor-geral, e hoje o seu Domingos ele é presidente do conselho. Então hoje eu só levo para ele as grandes decisões dentro do negócio. Mas o que é bacana é que a gente consegue trabalhar muito bem junto. Nós dois nos damos muito bem, né? Porque eu trago muitas formatações do meu time, que eu gosto de ouvir demais o time, para trazer inovação, tecnologia, e ele é sempre muito aberto a ouvir. E uma coisa que eu admiro muito, meu pai, é que ele é extremamente humilde. Então ele ouve muito.
né? Ele tem as convicções dele, mas ele é sempre muito aberto. E eu nunca tive dificuldade com ele a respeito das formatações, das novidades, da inovação. Então a gente trabalha muito focado nas inovações, mas sempre embasado na experiência de mercado que ele tem, tudo que ele já vivenciou. Então hoje para a gente é muito bacana essa formatação. Então grandes decisões, por exemplo, projeto de expansão, tal, essas coisas, vai para a mesa do conselho. Operação, eu já entendo qual é a dinâmica, a gente investiu muito em processos nos últimos anos, então a gente já tem padrões a serem trabalhados, então ele me dá a liberdade para gerir o negócio, mas claro, dentro daquelas 4 linhas do campo que o conselho determina. E ele, como presidente do conselho, é quem determina as linhas do campo. Dentro daquele campo ali, eu tenho a liberdade de conseguir realmente colocar as peças no lugar. E como cada membro da família participa do dia a dia da empresa, que você tem seu irmão Arthur, Isso. tem sua irmã Mariana e você é o CEO. Isso. Não existe ciúme, não existe algum momento, algum tipo de... Por que junho? Isso foi uma coisa em consenso? E qual a participação de cada membro da sua família especificamente dentro do Grupo JB? Bacana. Falar disso é muito interessante, até porque muitas vezes alguém que pode estar nos acompanhando ali também tem uma empresa familiar e pode estar passando pelo que a gente passou. Durante algum tempo atrás, nós não tínhamos isso muito bem definido. Seu Domingos e Dona Neide foram se afastando um pouco da operação e cada um de nós, filhos, fomos tomando conta naturalmente de uma área. Só que era tudo muito misturado. Muito empírico. Muito de empírico. forma empírica, Eu mexo né? nisso, eu mexo naquilo. Tinha horas que era cacique demais para pouco índio. E dava muito problema. Só que, graças a Deus, eu sempre ouvi minha mãe falar, e meu pai confirmar, que o matrimônio e o patrimônio dele sempre estavam a serviço do reino de Deus. E a nossa base vem toda da família. E é muito interessante que chegou um determinado momento que a gente percebeu que isso estava dando certos conflitos. E meu irmão Arthur chamou minha irmã Mariana para conversar a respeito dessa definição. A gente estava com uma consultoria de governança e um dos tópicos que a consultoria sugeria é que a gente precisava organizar muito bem feito um organograma, definir o papel de cada um. Só que a gente percebia que isso estava sendo difícil para os nossos pais, porque uma coisa é você tomar decisão profissional e outra coisa é você escolher entre os filhos. E para qualquer pai, eu tenho minhas 2 Marias, Maria Helena e Maria Sofia, e eu sei que a gente em qualquer momento se sentir nessa situação de definir é muito difícil. Só que graças a Deus a gente sempre veio de um processo familiar muito forte, a nossa família é a nossa base. E Arthur chamou Mariana e tiveram essa conversa. E é interessante que Arthur conta que ele chamou Mariana e disse: Mariana, a gente precisa definir quem é que vai ser o CEO do nosso negócio. Porque Painho já se afastou um pouco mais da operação, só que hoje a gente está todo mundo no mesmo bolo e isso não é interessante. E eles chegaram em um consenso, né? Arthur disse, né, até interessante, né, que ele disse que Arthur é muito arrojado. Arthur é Joaldo Barbosa 2. Aquele cara arrojado, visionário, que vai muito para cima, né? E ele teve a consciência de que se ele fosse o CEO da empresa, das duas uma. Ou daria muito certo, ou daria muito errado. Ele mesmo fez essa autoavaliação. Bacana. E conversou com Mari. Disse: Mariana, eu acredito que eu sou um cara muito bom em outras áreas, mas para ter o seu decisor, não. E você, Mari? E ela tomou a decisão também dela. Ela disse: Arthur, eu também acredito que ainda eu não sou a pessoa certa para isso. Então, meus irmãos foi quem tomaram a decisão que eu seria essa pessoa. Porque na minha jornada eu passei por todos os setores da empresa. Então eu conheço um pedacinho de cada setor da empresa, porque como eu fui chegando primeiro, então aos pouquinhos eu fui num setor, em outro, tal, e eles foi quem tomaram a decisão e convocaram a reunião com a família toda. Bacana, porque foi praticamente uma decisão dos seus irmãos. Exatamente. Facilitou muito para seu pai e para sua mãe, né? Exatamente. Tirou um peso. Peso. Né? Exatamente. Então cada um de nós hoje temos um papel definido dentro do negócio. Então eu sou o CEO do negócio, né? O meu papel é montar as estratégias, direcionar os próximos passos, colocar passo na operação com os meus líderes. Nós temos um grande time de liderança hoje. Minha irmã Mariana, hoje ela é diretora de gente e gestão, que é o dom dela. Mariana tem um dom de cuidar de pessoas, de ouvir pessoas, e ela faz isso com muito carinho. E a nossa missão é justamente essa. A gente tem uma missão na JB que não é vender remédio. A nossa missão é cuidar de gente. E
calha que a gente faz isso vendendo medicamento e produtos de saúde, beleza e bem-estar. Então, Mariana é a nossa diretora de gestão e Arthur, meu irmão, é o diretor de qualidade. Nós temos um setor de qualidade dentro da empresa, nós prezamos muito por isso, e hoje Arthur é o gestor de qualidade. Então, ele é quem faz todos os processos de auditoria, de qualificação dentro do nosso time. E vem chegando o nosso irmão mais novo, Felipe, né, que está começando como nós começamos, da base. Então, Felipe hoje não tem cargo de liderança, né? Felipe hoje trabalha no setor administrativo e de logística da loja matriz. Então, Felipe vem como nós começamos também, da base. Então, Felipe hoje trabalha, né, no time de operação da loja. E seu Domingos e Dona Neide, né, são os presidentes e vice-presidentes do conselho, que é quando nós vamos precisar tomar decisões mais estratégicas, que vão definir o rumo da empresa de uma forma maior, a gente leva para a mesa e aí vai para a votação no conselho e a palavra final é de seu Domingos. Então, praticamente assim, né, você, Arthur, Mariana, se alinharam e é algo desafiador, né? Mas vocês facilitaram a vida de seus pais e encontraram uma solução entre vocês mesmos, né? Eu acho que isso facilitou bastante. E quais as vantagens, né? Quais as vantagens de empreender em família? Existe vantagem em empreender em família? Existe. Existem os desafios. Existem os desafios, que são muitos. Mas também nós acreditamos que existem vantagens em empreender em família. Sabe por quê, Clóvis? Eu acredito que o ponto que une toda e qualquer sociedade é a comunhão de valores. Eu não acredito que eu possa fazer uma boa sociedade e independente se o empreendimento é em família ou não, é sociedade. E eu sou sócio dos meus irmãos. Eu sou sócio dos meus pais. Aqui é uma sociedade, certo? Nós somos 6. E cada um tem a sua participação. E qual é a grande vantagem de se empreender em família? Os valores são em comum. Porque geralmente os valores são a base da família. Então aquilo, por exemplo, quando Mariana vai defender um colaborador que está passando por um problema difícil, que ela quer cuidar desse colaborador, o meu valor de cuidar de gente é semelhante ao dela. Então eu entendo muito a formatação do que Mariana está defendendo. Então eu acredito que a grande vantagem... Então esse é um diferencial que você acha que também é um diferencial para os colaboradores. Com certeza. Porque não é uma empresa. Toda empresa visa lucro, visa resultado e muitas das vezes não está se incomodando com o lado pessoal, alguma dificuldade que o seu colaborador, que todo mundo enfrenta, que todos nós somos humanos. Então você também entende que por ser uma família familiar e saber das dificuldades, que às vezes a pessoa está uma depressão, uma crise de ansiedade, isso também gera um clima positivo para os colaboradores, porque vocês conseguem ter, né, esse entendimento, essa empatia. Com certeza. E hoje, como eu falei, a nossa missão é cuidar de gente. E as primeiras pessoas que nós temos o objetivo de cuidar são as pessoas. Meu pai, eu nunca ouvi meu pai colocar meta nessa empresa de crescer ela por tamanho de faturamento ou por número de lojas. O sonho de seu Domingos, quando nós éramos crianças, era ter 100 colaboradores. E ele dizia, meus filhos, eu quero ter 100 colaboradores, porque serão 100 famílias que terão de onde tirar o seu sustento. Então meu pai sempre colocou a meta dele em número de colaboradores de impacto. Então a nossa essência é essa. Graças a Deus, hoje nós já dobramos essa meta, né? Já somos 200. 200 colaboradores. 200 colaboradores. Deixa eu te fazer hoje. uma pergunta. São 200 colaboradores. Hoje o grupo JB, farmácias JB, são em quantas unidades? Hoje, no total, o grupo JB, as farmácias, são 14 unidades. 2 em Buquim. 2 em Buquim, 4 em Instância, 3 em Lagarto, 2 em Tobias Barreto, 1 em Pedrinhas, 1 em Itabaianinha e 1 em Umbaúba. Isso é a JB. Porém, hoje nós temos 2 gestões. Nós temos a gestão da farmácia de Umbaúba, que ela é gerida por Tibosco. Aquela unidade é dele, né? Entra, né, como JB também. Até tem a marca JB, mas a gestão dela seria separada? É separada. É independente? É independente. Certo. Aquela loja é gestão independente. Acontecia isso também com a loja que era a loja de Juarez, como o buquinense conhecia. Na Avenida. Na Avenida. Mas esse ano nós adquirimos essa loja. Então essa loja também, então as outras 13 lojas, o nosso modelo de gestão é quem toca essas lojas. Juarez continua no ramo de farmácia, não? Ele saiu esse ano. Milho, foi para a agricultura, não foi? Tá na roça
roça lá Tá com na a roça. gente. Nós temos também um pedacinho de terra, como o bom buquiense tem um sitinho de laranja, né? Então ele nos ajuda Precisa lá. de alguém também, né? Exatamente. Então, ele tá lá com a gente na roça. Esse ano ele tomou a decisão que queria descansar. O tio Juarez já vai fazer 70 anos, não parece, mas é. Agora em fevereiro ele faz 70 Tem que diga anos. que eu já tenho 40. Diga aí, tá vendo, Cláudio? É bom que todo mundo tem a genética boa, né? Então, né? Aí ele saiu, então a gente toca. Então hoje o grupo são 14 farmácias, são 13 na nossa gestão aqui e a loja de Imbaúba na gestão de lá. Júnior, como é que vocês conseguem separar momentos familiares das decisões do negócio? Como é que é isso aí, né? Porque tem os momentos família e negócio. Como é que vocês conseguem gerir isso aí? Isso daí eu costumo dizer que é a maior dificuldade. Você me perguntou o benefício de empreender em família, eu disse que são os valores em comunhão. Mas sempre tem os dois lados, Exatamente. né? E a maior dificuldade é justamente saber separar o que é negócio do que é família. E é aí onde entra o papel fundamental da minha mãe. Ela sempre foi essa mulher sábia de conseguir equalizar essa balança entre negócio e família, né? Mesmo naquele período, antes de nós criarmos a estrutura que nós temos hoje, porque hoje, graças a Deus, a gente está vivendo uma época muito maravilhosa, porque cada um entende o seu papel e os campos de batalhas, eles não passam para o lado pessoal. Mas foi o grande problema que nós vivemos antes dessa definição. É muito importante, até falando para os nossos amigos empreendedores, né, que empreendem em família ou não, a importância de um simples organograma, de cada um entender o seu papel e deixar muito bem definido o que é que acontece. Para que o fluxo possa funcionar, né? O fluxograma da empresa. Né? Então, antes, quem era a grande defensora dessa situação de separar família e negócio? Minha mãe. Então, graças a Deus, nós nunca tivemos impacto a respeito disso. Mas principalmente porque, como eu falei, pela base familiar que nós tivemos. Né? Minha mãe sempre nos treinou, que eu costumo dizer que a palavra é essa. Treinou. Tudo é treinamento. Entendeu? Eu acredito que o ser humano ele é capaz de fazer tudo desde que ele pague o preço de treinar a respeito. Né? E a gente sempre fez tudo muito junto. Né? Meus irmãos e eu, nós sempre fomos muito parceiros. E a gente sempre teve essa formatação. Lembro eu que lá em casa nunca ninguém ficou de castigo sozinho. Se ficava um, ficava os três. Porque geralmente aprontava os três juntos. Não tinha um negócio que um fazia. Isso é um dado interessante. Todo mundo era um bolo só. Então a gente sempre foi muito parceiro. E eu acredito que isso foi da criação. Mas tipo solidariedade? Ou porque seu pai e sua mãe dizem, não, tá de castigo os três? Ou, não, o Júlio tá de castigo, eles também eram solidários? Não, entendi bem isso aí. Geralmente ninguém aprontava só. Certo. Todas as artes estavam todos na arte, então entrava todo mundo no bolo só. Então, para mostrar como a gente sempre foi muito parceiro. Então, voltando para essa separação, né, hoje é muito mais fácil. Por quê? Porque tem os papéis definidos, estão definidos. Então, isso é uma dica importante, muito, né? Para quem trabalha com um grupo familiar. Exatamente. Né? Empresas familiares. Deixar isso muito bem estruturado, entendeu? Na formatação do que realmente pode acontecer. Então, Júnior, na sua visão, é fundamental que as empresas familiares elas tenham essa definição da importância de ter um organograma definindo o papel de cada um dentro da empresa. Com certeza. Se você me perguntar qual é o ponto fundamental de você conseguir equilibrar a boa performance entre uma gestão empresarial e uma família feliz, é justamente a definição de papéis. Porque isso deixa de ser uma perspectiva de egos e passa a ser uma perspectiva de responsabilidades. Ego é uma coisa, a responsabilidade é outra. Vou dar um exemplo do que acontece comigo hoje. Hoje eu sou o diretor-geral aqui da farmácia JB. Mas se chegar qualquer demanda voltada ao setor, por exemplo, de gente e gestão, sem passar por Mariana, eu mando voltar. Eu não tomo a decisão. Não pula etapas. Não pula etapas. O fluxograma. Não, já passou por Mariana. Exato. Você respeita. Respeita o organograma. Entendeu? E isso a gente começou a criar, e o que é bacana. Isso é uma educação, né? Com isso eu acho que é um processo constante. Muito grande, exatamente. Entendeu? Então, durante muitos anos, a gente investiu muito em consultorias, uma coisa que eu digo assim, seu Domingos ele é muito aberto a buscar conhecimento fora. Né? Por exemplo, eu não tenho nível superior, por decisão minha. Eu tomei a decisão, estava no 7º período de farmácia, tranquei a farmácia e vim trabalhar. Meus irmãos têm nível superior. Mas eu nunca deixei de estudar porque meu pai sempre me cobrou isso.
Então, o que teve de curso de gestão, de administração, de precificação no Brasil, eu já fiz. Então, nós investimos também muito porque você em não trazer está pessoas. muito na questão da fórmula de fazer o remédio, mas sim na fórmula de encontrar as soluções. As soluções, exatamente. E esse é o meu papel hoje. Hoje eu, enquanto gestor, enquanto diretor-geral, eu não sou um especialista em área nenhuma. Eu sou um generalista. E eu tenho especialistas dentro do meu time, que temos nós, eu e meus irmãos como diretores, mas eu tenho um time de gerentes de área. Cada um é um especialista de uma área. Então eu tenho uma pessoa que é gerente do comercial, eu tenho uma pessoa que é gerente do setor de compras, então eu tenho 7 setores aqui e cada um desses gerentes são responsáveis por essa respectiva área. E em cada loja eu tenho mais um gerente de loja. Então meu time de liderança hoje é um time muito grande, que é uma coisa que eu digo, depois de um organograma definido, o segundo passo para você, amigo empreendedor que nos acompanha, é ter a coragem de delegar. É isso que eu ia perguntar. Você se considera uma pessoa que sabe delegar? Sim, aprendi isso. Aprendeu. Fui treinado para isso. Treinamento. Nós somos treinados. Eu aprendi a isso. Eu era muito centralizador. Lembro que quando a consultoria chegou há 3 anos atrás, aqui para nos ajudar nesse processo de governança... É quando entregou um relatório... Isso. E o primeiro relatório de organograma que eles desenharam para a gente, tinha lá, comercial, Arthur... Gente, Mariana, aí depois, financeiro, Júnior, contábil, Júnior, compra, Júnior, eu estava em quase tudo. E me caiu uma ficha que eu estava sendo o gargalo da minha própria empresa. Porque eu estava em vários setores, não tinha foco em nada e não conseguia performar bem. E eu tive que aprender a encontrar pessoas boas, que eu digo que graças a Deus hoje nós somos muito abençoados, porque nós temos um time maravilhoso, e a treinar essas pessoas também, a delegar. Observo que a maioria, pelo menos eu não identifiquei, ninguém de fora, né? Todos são daqui de Buquim. Todas as pessoas do nosso administrativo hoje são de Buquim. Inclusive, os nossos gerentes de área, né, que depois da gente, diretor, são as pessoas que têm o maior cargo de liderança aqui, todos os 7 são buquinenses. Júnior, já houve algum momento que a união da família ela foi fundamental em algumas dificuldades de gestão, na hora de tomar alguma decisão na gestão? Essa união de vocês ela foi fundamental? Com certeza. Em alguma dificuldade que a empresa passou? Sim, em muitas vezes, até porque o que acontece? Todas as empresas elas são formadas por altos e baixos. E o que acontece? Em 2012, nós vendemos o supermercado e nós montamos um plano estratégico, que era crescer e expandir a empresa. Na época, nós tínhamos 6 lojas e nós fomos para 13 lojas, isso em 6 anos. Porém, eu sempre tive o papel de ser muito voltado para a área interna. Então, eu cuidei sempre muito do financeiro, do administrativo. E eu chamei a família para nós reprogramarmos esse projeto de expansão. Porque o que é que estava acontecendo? A gente estava aumentando em faturamento, mas estava diminuindo em lucratividade. E eu não vi solidez nisso. Porque a gente começou só a acompanhar o mercado. E eu sou uma pessoa que eu não acredito muito no efeito manada. Então, nesse momento, nós tomamos sim a decisão de parar de abrir loja. E qual foi a nossa decisão? Estruturar a gestão do negócio. Isso em 2019, comecinho de 2019. Crescer com solidez. Com solidez. Então a gente disse, para de abrir loja, vamos estruturar o nosso interno, a gente organizar a nossa liderança, fazer o processo sucessório de maneira bem definida, organizar os papéis, então tomamos essa decisão. Porém, em 2020, o que foi que aconteceu? Pandemia. E na pandemia, não sei se você lembra aí, mas o que mais abriu foi o quê? Farmácia. E a gente começou a ser muito atacado por vários concorrentes, principalmente nos grandes centros, como Estância, Lagarto e Tobias, que são as nossas grandes praças. E aí foi no momento que a gente teve que voltar para a mesa e dizer, e agora? A gente revisa o plano e começa a abrir loja também, como os concorrentes estão fazendo, ou a gente mantém essa formatação? E é muito interessante, Arthur sempre foi o cara que cuidou do comercial. Arthur é um dos melhores vendedores que eu conheço. E Arthur vem naquela formatação e ele muito para frente, e é o papel dele, eu entendo que essa é a função dele, botou o pé e disse, não, vamos voltar a abrir loja, vamos para cima e tudo mais. E eu fui defender a minha tese. Eu disse, não, eu tenho condições da gente estruturar a empresa e da gente crescer sem abrir loja. E esse momento foi um momento definido de união da família. Sabe por quê, Clóvis? Porque quando a gente definiu e bateu o martelo, não tinha mais ideia de Arthur e Júnior. A ideia era nossa. E sabe o que foi que aconteceu? De 2020 até 2024, o mercado farmacêutico cresceu 70%. Só que metade disso foi impulsionado por abertura de novas lojas. Então o crescimento real foi de 35%. A gente aqui na JB, de 20 a 24, cresceu 67% sem abrir uma loja sequer.
Então esse dado momento... muito importante isso aí. Exatamente. Ô Júnior, como é que você avalia, né, o atual cenário farmacêutico? A gente observa, vamos falar de Aracaju, várias farmácias fecharam, grupos tradicionais, eu não vou citar o nome, tinha um grupo em Aracaju que era muito famoso na rede de farmácias, fechou. Hoje, que eu tenha conhecimento, acabou essa rede lá de Aracaju, e a gente percebe hoje um certo monopólio de duas empresas que estão chegando fortemente, principalmente em Aracaju, e em grandes cidades também do interior de Sergipe. Como é que se posiciona o grupo JB dentro desse mercado, dentro dessa nova formatação do atual mercado farmacêutico? Veja bem, eu acredito que o mercado farmacêutico brasileiro hoje reflete o futuro de todo o varejo. Porque o que acontece? Hoje, a gente está colhendo o que foi acontecido e plantado nas décadas anteriores. Lembro-me eu, né, comecei muito novo e sempre estive no meio. A JB no passado tinha 1 ou 2 lojas, né, e alguns grupos, em Aracaju, por exemplo, já tinha 15, 18 lojas, isso há décadas atrás, 2 décadas atrás. Porém, o que foi que aconteceu? A gente sempre veio muito dessa essência da gestão muito bem apurada. E no varejo, meu pai tem uma frase que ele disse que o varejo é a incrível arte de administrar migalhas. Então, é muito volume e as migalhas é quem gera um resultado. E a gente sempre trouxe isso muito forte. E hoje no varejo farmacêutico, sendo muito sincero, não tem espaço para o amadorismo. Então nós da JB nos posicionando realmente... Deixa eu fazer só um adendo. Você falou que alguns grupos do setor farmacêutico em Aracaju começaram a abrir diversas lojas, outras farmácias. E esse grupo, esses grupos, eles vieram a sucumbir? Isso. Certo. 2 dos maiores grupos vieram a sucumbir do que já teve lá em Aracaju, que era quem realmente mandava no mercado, comandava o mercado, né, há tempos atrás. Porque se preocuparam com esse crescimento, não sei se o termo vegetativo é correto, eu não sou do ramo, mas só de estar abrindo loja e não se preocupou com a solidez. Com a solidez do negócio. Em dar uma melhor atenção à gestão. Exatamente. Para crescer com mais segurança. Seria, exatamente. Mas, resumo exatamente. isso aí. E o nosso passo foi justamente muito esse, trabalhar muito com solidez. E hoje o nosso posicionamento... Quem é o meu concorrente direto hoje? A grande rede. Hoje nós somos uma farmácia, só para você ter uma ideia, Clóvis. Hoje nós temos mais de 12 mil itens dentro da farmácia. Então são 12 mil produtos diferentes. 12 mil produtos dentro da loja. Entendeu? Então hoje a gente se posiciona muito nessa formatação. Entendeu? E a grande rede vem fazendo um movimento que geralmente o mercado brasileiro replica o mercado americano. E é justamente aí onde a gente vem tentar quebrar esse paradigma. Porque hoje, se você for estudar o mercado americano, e eu faço muito isso, inclusive é uma das minhas funções enquanto CEO, está lá no meu descritivo de cargo, é olhar para o mercado externo. Semana passada, eu tirei uma manhã para estudar o balanço patrimonial da maior rede de farmácias do Brasil, que é a Drogazil. Como eles são capital aberto, eles têm a obrigação de colocar o balancete lá. Né? E a cada trimestre, quando eles soltam essa análise, eu faço esse estudo de mercado deles. Então minha função... Daqui a pouco eles vão contratar você para dar uma consultoria, fazer uma avaliação. Né? Até porque Abílio Diniz, né? Certa vez, grande Abílio Diniz, Pão de Açúcar, tá, um dos maiores gestores empreendedores que o Brasil já viu. Certa vez ele estava em uma conferência e chegaram para ele e disseram: Abílio, você é o maior inovador do Brasil. E ele disse: não, muito pelo contrário, eu não sou o maior inovador do Brasil. Eu sou apenas aquele que tem mais coragem de pegar os meus gestores, mandar para fora, ver o que é que está acontecendo fora e copiar aqui no Brasil. Aquilo que é bom, né? Então o que é bom a gente se copia, entendeu? Chacrinha, o velho guerreiro, né? Chacrinha, dizia assim: nada se cria, tudo se copia. Entendeu? Então, essa formatação. Então, o que é que eu acredito do varejo farmacêutico hoje? E eu não acredito isso para você, amigo empreendedor, que isso se aplica só ao varejo farmacêutico. Isso se aplica a todo e qualquer negócio. Nós precisamos investir em gestão, em tecnologia, em estruturação dos nossos negócios. Sabe por quê, Clóvis? Esses dias, conversando com alguns amigos, o nível de informação que muitos gestores têm para gerir o seu negócio é muito pouco. E lembro-me que tudo começou através dos cursos do Sebrae. Lembro eu, meu pai, quando foi presidente do CDL lá no passado, né, o Sebrae veio fazer um curso aqui em Buquim de contabilidade prática.
E eu, com 12 anos, meu pai mandou eu fazer esse curso. Com 12 anos de idade, eu fui fazer meu primeiro curso de contabilidade prática. E é interessante que hoje muitos gestores, por exemplo, não sabem a simples diferença de margem e markup. E ele já começa errando no seu negócio, já na precificação. Então, hoje, o que é que eu digo para o varejo farmacêutico e para todo e qualquer negócio? Nós precisamos, para conseguir competir com o mercado que vem forte, saber gerir muito bem o nosso negócio. Então, Júnior, quais mudanças mais impactaram o setor farmacêutico nos últimos anos? Quais mudanças mais impactaram? Primeiro ponto, que é que eu acredito que impactou demais dentro do setor farmacêutico nos últimos anos. As grandes redes, e principalmente as duas maiores do país, eles diminuíram a régua deles de número populacional para irem para cidades. Então antes, Pague Menos e Drogazil, que são os dois maiores grupos, só para você ter uma ideia, Pague Menos hoje tem mais de 2 mil lojas e Drogazil tem mais de 3 mil lojas. Então é com esse tipo de gente que a gente concorre, né? Então eles estão indo para cidades com muito menores índices populacionais, com menos habitantes. Interessante isso. E eu antes pensei que o foco deles era mais nas capitais, grandes centros. Já foi. Mas agora, por exemplo, Estância já tem Pague Menos e Drogazil, Lagarto já tem Pague Menos e Drogazil, Tobias Barreto já tem Pague Menos e a Drogazil já está procurando ponto. Então eles estão vindo para os interiores. Existe até uma brincadeira, não sei se você conhece, que diz assim, a única coisa certa que a gente tem na vida é que onde tem uma Drogazil, tem uma Pague Menos. Isso aí é certeza. E faz sentido ao negócio. Mas voltando à sua pergunta, nos últimos anos, o que mais impactou dentro do negócio? Velocidade de informação. A informação hoje ela é muito rápida, acontece tudo numa velocidade muito maior. Então, muitas vezes, aquilo que você aprendeu ontem para trazer a solução hoje para o seu negócio, amanhã já não vale mais. Então, hoje nós precisamos... Né? O varejo farmacêutico muito rápido. O varejo farmacêutico se adapta numa velocidade muito, mas muito grande. E eu acredito que esse é o grande diferencial que empresas um pouco menores podem ter frente aos grandes. Porque o grande é como se fosse um transatlântico. Ele tem mais estrutura, tem mais poder, mas também para ele mudar de rota, ele demora mais tempo. Uma lancha pequena tem menos estrutura e menos poder. Mas ela tem mais flexibilidade, né? Exatamente. Então é aí que eu ajo muito. Entendeu? E a JB, ela tem essa identidade com a população, né? Local, de entender como é que funciona. Isso seria um diferencial? Eu acredito que sim. Hoje o nosso maior diferencial é justamente que a gente entende muito bem o nosso cliente. Nós sabemos muito bem quem é o nosso cliente, nós nos adaptamos muito forte ao nosso cliente. Vou dar um exemplo. A nossa grande estratégia, e quando eu ouço isso do cliente, inclusive nós fazemos pesquisa interna de satisfação, e uma das coisas que nós mais ouvimos dentro dos nossos clientes é: se eu não acho na JB, eu não acho em lugar nenhum. E essa é a nossa cultura. É entender o cliente e ofertar efetivamente aquilo que o cliente precisa. Né? E eu acredito que a mudança que aconteceu foi muito essa ampliação do mix. No passado, farmácia vendia unicamente remédio. E hoje a gente costuma brincar no meio que a gente vende até remédio. E vende de tudo um pouco a gente vende. Até remédio a gente vende. Então nós precisamos nos adaptar a essa formatação de mix, de varejo, de outras formatações. E que oportunidade você identifica, você enxerga para os próximos anos? O que é que eu acredito de grandes oportunidades que nós vamos ter nos próximos anos, tanto para o varejo farmacêutico, quanto para o varejo de forma geral? E eu falo aqui como comerciante que sou, como varejista que nasci dessa formatação. Hoje nós precisamos criar, independente da cidade em que nós estivermos, uma conexão muito forte entre os canais de vendas. Porque muitas vezes a gente acredita que o digital é algo do futuro. Não, é algo do presente. E hoje eu acredito que a grande evolução e a grande oportunidade está em negócios omnichannel. E o que é essa palavra complicada em inglês? Deixa eu lhe perguntar. É um negócio que ele consegue atender em diversos canais. Ele consegue atender no canal físico, que é aquele cara que quer ir na loja, conversar com o balconista, olhar no olho, mas também ele consegue atender o cara no digital. E a gente está se preparando para isso na JB. Então a gente está começando a fazer um movimento muito forte de criar nossos canais digitais. E eu vejo que isso não é partir unicamente para o canal digital. Sendo muito sincero, eu não acredito, isso é uma opinião minha, eu não acredito que nos próximos 10 anos
a farmácia perca muita força para o digital, principalmente nos interiores. Sabe por quê, Clóvis? Nós, enquanto farmácia, e nós da JB nos identificamos assim, nós não somos unicamente um estabelecimento comercial. Nós somos uma extensão do programa de saúde do Brasil. Porque antes do cara, geralmente na UPA, na clínica da família, em qualquer lugar, primeiro ele vai no balcão da farmácia. Porque o balcão da farmácia gera muito mais acessibilidade. Então eu acredito que a oportunidade está em nós conseguirmos equalizar esses canais. Da venda direta no balcão, mas também da venda que vai acontecer. E que aconteceu uma movimentação muito grande agora no último mês. O Mercado Livre comprou uma farmácia em São Paulo. E de onde vem isso? Mais uma vez, replicando o mercado norte-americano. Hoje a Amazon tem a Amazon Pharmacy, que é um canal específico da Amazon só para vender medicamentos. Então eles estão fazendo isso muito forte. E aqui no Brasil já vem uma movimentação para trazer isso. Então, do mesmo jeito que hoje eu tenho minha concorrência local, já eu estarei concorrendo com o Mercado Livre, com o Magazine Luiza, e hoje eu já passo por isso em alguns itens do meu negócio. Vou dar um exemplo, suplementos alimentares. Hoje o meu maior concorrente não é quem tem uma loja em Buquim ou em Estância ou em Lagarto. O meu maior concorrente é o Mercado Livre. Porque o cliente desse tipo de produto, porque são perfis de clientes diferentes. Esses dias a gente estava fazendo um estudo dos nossos PCIs. O que é PCI? Perfil de cliente ideal. E a gente, enquanto varejo, eu tenho vários perfis. Então eu tenho um perfil de cliente que é aquela senhora acima de 60 anos que faz uso contínuo e ela quer comprar de um jeito. Mas ao mesmo tempo eu tenho um jovem de 15 anos que quer comprar de outro jeito. E aí onde está a grande sacada, da grande oportunidade que tem. Eu tenho um negócio omnichannel que eu consigo me adaptar a esse cara de 15, mas aquela senhora de 60 também. E ter essa acessibilidade ao público. Então eu vejo que a grande oportunidade para os próximos anos no varejo é a gente conseguir identificar o modelo de atender bem esse cliente. E atender não é só dispensar um medicamento ou dar um bom dia. Atender é todo um contexto. Até porque a gente não vende produto, a gente vende solução. O produto é o meio para entregar a solução àquele cliente. E vocês buscam usar desses meios? Você falou que seu pai, lá atrás, a farmácia JB em Buquim foi um dos primeiros segmentos a utilizar o computador. Isso. Não é? E hoje tem aí aplicativos, hoje o WhatsApp, que as pessoas fazem o seu pedido para receber o delivery. A farmácia JB, o grupo JB também busca usar essas ferramentas, esses instrumentos para encurtar, para facilitar para o consumidor? Com certeza. Hoje eu costumo dizer que nós não vivemos sem gestão e tecnologia. E a junção dos dois é quem faz com que a gente tenha performance. E o que é que acontece? Nos últimos anos, a gente fez um grande investimento em tecnologia dentro do nosso negócio. Nós mudamos de sistema, o sistema operacional da empresa foi todo refeito para que a gente consiga ter uma gestão muito mais apurada. E hoje a gente trabalha com alguns relatórios de Power BI, que é uma tecnologia nova, de análise específica de dados. Só para você ter uma ideia, Clóvis, ano passado, através dessa formatação de tecnologia que nós começamos a utilizar, nós diminuímos o nosso dia de estocagem, que para quem é do varejo aí vai saber o quanto consome capital manter um estoque alto. Lembra que eu lhe disse que o cliente chega para mim e diz, se eu não encontro na JB, eu não encontro em lugar nenhum? Precisa de muito capital para manter isso, porque tem produtos que passam 6 meses, 8 meses, 1 ano na minha prateleira parado. E o que foi que nós conseguimos fazer através dessa performance entre gestão e tecnologia? Eu consegui reduzir os meus dias de estocagem, mas aumentar o meu nível de serviço. Hoje, se você chegar na JB e procurar um produto, o índice de ruptura que eu tenho hoje, a probabilidade de você não achar o que você procura é de 3%. Então, de cada 100 itens que eu vendi nos últimos 30 dias, agora, na loja, se você for lá, eu tenho 97 disponível. Isso eu só consigo compor o quê? Tecnologia. E outra coisa que a gente está fazendo muito forte também. Esse ano nós abrimos um projeto, e aí onde entra, por exemplo, a visão aberta do Seu Domingos, até porque foi um projeto grande, um investimento alto que nós fizemos. E nós estamos trabalhando com o nosso time de TI e nós estamos desenvolvendo um agente de IA próprio da JB. Oh. Nós estamos desenvolvendo o nosso agente de IA, inclusive já dou um spoiler, ele vai se chamar Barbosa. Barbosa? É, meu avô, Barbosa. Então o nosso agente de IA. E que vai é que ter um agente de IA
específico da JB. JB. Exatamente. E a gente É algo inovador. Exatamente, trazendo. A gente Em primeira mão, você está dando primeira aqui. mão, exatamente. Caminho de sucesso. A gente já tem alguns meses que nós estamos trabalhando, né, na formatação, treinamento desse agente de IA. Então, os nossos modelos de gestão e atendimento ao público vão ser feitos até um momento por um agente de IA. E o que é que ele vai trazer? Estudos de mercado, estudos de comportamento de cliente, oferecimentos de produto, algumas coisas daquilo que é permitido por lei, né, a gente vai trabalhar. Então, a gente está fazendo um investimento muito forte em tecnologia. Então, em breve, nós teremos esse agente de inteligência artificial específico, treinado dentro da JB. E o que é que ele vai fazer? Tudo. Só para dar um exemplo, nós temos um processo muito forte com pessoas. A gente cuida muito bem dos nossos colaboradores, até porque a gente acredita que eu preciso cuidar muito bem do meu cliente. Mas eu mesmo, eu não faço uma venda. Quem faz essa venda é meu colaborador. Então a minha função enquanto CEO é cuidar do meu colaborador para que meu colaborador cuide do meu cliente. E aí chega onde eu quero. E a gente faz um processo de onboard, que é o que? A integração do colaborador muito forte. Só que hoje, como nós temos muitos processos, lembra que eu disse que Arthur é diretor de qualidade? Hoje nós temos processos desenhados para tudo. Como é que faz uma venda? Tem o passo a passo de como é que faz uma venda. Como é que dá entrada na mercadoria? Tudo é desenhado. E com a tecnologia e com a agente da IA, essa IA vai estar disponível 24 horas por dia para o nosso colaborador tirar dúvidas a respeito de esqueci como é que faz tal processo, como é que faz? Ele não vai precisar ler nenhum documento. Vai ter lá essa ferramenta que ele vai perguntar, de forma agilizada, né? Vai aparecer o videozinho, tal, vai ensinar o cara, vai fazer tudo nessa formatação. Então a gente está investindo muito forte nisso daí na tecnologia. Júnior, para a gente encerrar, que conselho você daria para quem deseja empreender dentro desse espectro familiar? E fique à vontade para fazer as suas considerações finais. O que é que eu digo a você, amigo empreendedor, ou você que quer se tornar empreendedor? Primeiro passo, invista em gestão. Muitas vezes o empreendedor, ele é um cara aguerrido, ele é um cara corajoso, ele é um cara que arregaça as mangas e trabalha de sol a sol. Mas no mundo em que nós vivemos hoje, tem que ter as ferramentas. Performance não é volume, performance é qualidade. É você fazer mais com menos. Estou lendo um livro muito bacana, eu gosto muito de ler, e o livro se chama Essencialismo. E a arte do essencialismo é justamente você performar mais com menos. Então isso é com base em quê? Na gestão. É o que a gente faz na RCB, viu? Tem que fazer, é performar mais com menos. E todo modelo de gestão, de evolução está aí. É performar mais com menos. Né? Então invista em gestão, busque capacitação. O Sebrae, durante muitos anos, foi um parceiro muito forte da gente, né, para a gente realmente se capacitar, trazer informação. Todo o meu início de carreira em gestão foi do Sebrae, depois que, né, a gente foi participar de situações fora. Mas tudo que eu aprendi em todo o meu começo, enquanto gestor, e foi desde muito cedo que eu comecei, que meu pai sempre colocou a gente. Então eu digo, primeiro, invista em gestão. Segundo ponto, se você trabalha com outros familiares, defina muito bem os papéis de cada um. Deixe essas linhas desse campo muito bem definidas. Porque eu digo, se você fizer isso, você vai resolver 90% dos seus problemas. Não tem espaço para ego. Não existe ego. Existe responsabilidade. E o que acontece? Isso que graças a Deus nós temos aqui dentro da JB. Depois da discussão feita e da decisão tomada, não tem mais, era a ideia de A ou era a ideia de B. Virou a nossa ideia. Não tem mais, eu queria assim ou eu queria assado. No campo da discussão, é como na política. Meu pai até fala muito disso. Ele diz, meninos, a gente tem que aprender muito com o Brasil. É um bocado de deputado, um bocado de senador, cada um tem uma ideologia diferente e no final chegam a nenhum consenso. Como é que a gente, enquanto família, não pode chegar a nenhum consenso? Uma ótima reflexão. Ele fala muito isso da nossa democracia, né? Então, nós temos que ter essa formatação. E a democracia, ela serve para decidir. Depois da decisão tomada, aí entra o processo hierárquico. E agora entra o processo de responsabilização. Então, assim, para você que já é empreendedor, que quer empreender, né, eu digo, invista muito em gestão. E o primeiro passo, se você trabalha com sócios ou com familiares, deixe muito bem claro o papel de cada um. Porque isso vai trazer uma leveza muito mais forte. E da mesma forma, vai trazer performance. Até porque aqui na JB a gente costuma dizer uma coisa. Quem tem sócio tem patrão. Então, nós precisamos, por exemplo, o meu papel enquanto CEO. Eu sou líder de Mariana, mas quando nós sentamos na cadeira do conselho, eu devo prestar contas a Mariana como minha sócia.
Então quem presta contas da empresa sou eu. Então é trocar esses chapéus. Em tempos, tem hora que eu tô com o chapéu de CEO, mas tem hora que eu tô com chapéu de filho. Então ali eu tô conversando com meu pai, mas tem horas que eu tô conversando com meu chefe. E com minha irmã e com meus irmãos também é a mesma coisa. Tem horas que eu tô conversando com meu compadre e com minha comadre, que são meus irmãos. Mas tem hora que eu estou falando como chefe deles. Então, deixar esses papéis definidos é fundamental para a evolução da empresa. Júnior, muito obrigado por ter aceito o convite de participar do programa Caminhos de Sucesso. E tenha certeza que a sua experiência vai inspirar muita gente. A sua participação foi assim extraordinária. Eu tenho certeza que vai motivar, que você deu dicas extraordinárias para as pessoas que estão nos assistindo aqui dentro do quadro Caminhos de Sucesso. Um grande abraço, muito obrigado por ter aceito. Muito obrigado, uma Fica à vontade aí para fazer suas considerações. Obrigado, agradeço demais a você, né, esse convite para que a gente possa contribuir realmente. E você que nos acompanha, obrigado por seu tempo, que é o que mais precioso você tem, por ter dedicado seu tempo a nos ouvir. E conte com a gente, aqui na JB, a gente está aqui realmente para contribuir com os nossos colegas comerciantes, trocar uma ideia, até porque a gente acredita que nós precisamos realmente fazer com que todo mundo cresça. A gente acredita que a nossa missão, como eu falei, meus pais sempre deixaram muito claro que o matrimônio e o patrimônio deles estavam a serviço do reino de Deus. E a gente está aqui para trazer abundância, né? E ser imagem e semelhança do Senhor é compartilhar, né? Então espero ter contribuído com algum de vocês aí, realmente, né? Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco, né, dessa empresa que eu amo tanto, que naturalmente eu digo que eu sou sócio, mas sou realmente também um herdeiro que decidiu estar dentro do negócio. E nossos pais realmente nos forjaram para isso. Então, gratidão a você, gratidão a quem nos acompanha e conta com a gente, sucesso pra gente. É isso aí. Gente, tivemos, portanto, mais um episódio do quadro Caminhos de Sucesso, hoje com Júnior, CEO do Grupo JB. RCB FM 104.9 e Clovis TV, aguardem o próximo episódio de mais uma edição de Caminhos do Sucesso. Estamos de volta com Em Pauta com Clovis Trindade. Informação, opinião e os temas que movimentam o sábado. E aí, gente? Assistimos essa entrevista fantástica com o Júnior, estava aqui observando todos os detalhes. Júnior, você está de parabéns pelas informações, pela sua linguagem, pela forma como você se comunica muito bem e mostrando que o Grupo JB está atuando de forma profissional, buscando levar conhecimento para os seus colaboradores e atender cada vez melhor aquelas pessoas que utilizam do serviço das farmácias JB. Foi uma entrevista fantástica, que vale a pena muito assistir. Fiquei muito feliz com a participação e eu quero mandar um abraço aqui para Domingos, para o Arthur, para Mariana, para Neide, para todos que fazem o Grupo JB, que é um orgulho para todos nós que somos boquinenses. Gente, eu quero aqui deixar alguns agradecimentos, eu usar aqui minha colinha, agradecer ao Robério Cruz, que está sempre nos acompanhando, mandando sugestões, mandar um abraço para Mário Jorge, mandar um abraço para o nosso querido Deres Araújo, um abraço para minha amiga Jane Almeida, para o doutor Fernando Prado, ele que é médico, perito do INSS, e eu vou convidá-lo aqui para um ping-pong com o doutor Marcelo. Ele que estava assistindo o programa no sábado passado, interagiu, mandou mensagem. Doutor Fernando Prado, aquele abraço e breve. Quero contar com sua presença aqui em Buquim. Se eu vim na feira, comprar uma carne fresca aqui de Buquim, comprar uma carne do sol de Fernando da Carne do Sol, a melhor carne do sol do estado de Sergipe, e depois a gente tomar aquela cervejinha lá na casa de Caio. Ei, Caio, viu, doutor Fernando? Para a gente fazer aqui um ping-pong com o doutor Marcelo, o senhor falar das experiências do perito, com orientação para as pessoas. E deixa eu ver aqui para não me perder, né? Um abraço também para meu amigo Bruno, meu ex-presidente da Insub, Bruno, que está sempre nos acompanhando, doutor Cauê,
que tá fã, é colega, ele disse, rapaz, precisa marcar um café para eu conhecer doutor Marcelo. Um abraço, doutor Cauê. O que eu gosto do doutor Cauê é que ele assiste e ele mostra a prova material, ele tira a foto da sala dele, uma televisão bonita pra caramba, grandona, e aí ele manda. Eu só fico com inveja quando ele manda a foto que tá tomando vinho e não me convida, né, para tomar vinho. Né, doutor Cauê, futuro desembargador? Gente, a gente vai colocando um ponto final em mais uma edição do programa Em Pauta com Clóvis Trindade. Agradecer a participação de doutor Marcelo, que está aqui sempre conosco com o seu quadro Direito em Pauta. Agradecer mais uma vez ao Júnior e a todos que fazem o Grupo JB e dá aquela força pra gente. Curte, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha. Você vai comentar, olha, eu vi aí a participação de doutor Marcelo falando sobre o tema de loas. Aí a pessoa, não tive oportunidade, eu estava na feira. Você pode assistir novamente. Você pode assistir. Não assistiu no sábado, hoje, dia 27, você pode assistir depois. É só ir lá no canal, no YouTube, que os vídeos ficam lá, arquivados. Então, se você assistiu hoje, assista novamente. O que é bom, na Globo tem aquele quadro, vale a pena ver de novo. O quadro não, é o da novela, né? Vale a pena ver de novo. Vai lá, clica e assiste novamente o programa Em Pauta com Clóvis Trindade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Eu conto com a sua companhia. Um grande abraço. O Em Pauta com Clóvis Trindade fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar neste sábado. No próximo tem mais.